Olá pessoal, sou Guilherme Meister, profissional de educação física, engenheiro mecânico, ciclista e treinador de ciclismo. Se você está pensando em trocar sua pedivela por uma pedivela mais curta ou mais longa, com o objetivo de melhorar a tua performance na bike ou melhorar a técnica de pedalada, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final antes de tomar a sua decisão. Eu vou compartilhar com vocês o resultado de um arquivo científico e depois eu vou dar a minha opinião pessoal. Bom, esse estudo científico foi feito por um grupo de pesquisadores espanhóis que fizeram o seguinte experimento. Eles pegaram 12 ciclistas muito experientes e fizeram testes utilizando bicicleta ergométrica, que mede a potência de uma forma bem precisa, torque, e também permite o ajuste fino do comprimento da pedivela. Cada ciclista fez 3 testes iguais. A única diferença entre os testes foi que cada teste foi feito com o comprimento de pedivela diferente. Um teste com o comprimento favorito do ciclista, um outro teste com a pedivela 5 mm mais longa e outro teste 5 mm mais curta. O teste consistia de um aquecimento e depois 6 minutos em 150 watts, 6 minutos em 200 watts e mais 6 minutos em 250 watts. A conclusão do estudo, do ponto de vista fisiológico, é o seguinte: eles mediram o custo metabólico. Quando você usa a máscara que faz uma análise de gases, você consegue estimar a quantidade de energia que o ciclista está despendendo para fazer aquele trabalho. Então, a gente sabe qual que é a quantidade de energia gasta para fazer aquele trabalho e a gente consegue mensurar muito bem qual é o trabalho realizado, porque a gente tem a potência e a gente tem o tempo, então a gente tem todos os dados necessários para calcular o custo metabólico ou a eficiência, que seria o seguinte: a gente pega a energia gerada pelo ciclista, ou seja, a energia produzida pelo ciclista, né? E divide pela energia gasta pelo ciclista, calculada através da análise de gases. E essa relação entre esses dois fatores é custo metabólico ou eficiência. Vamos imaginar o seguinte: quanto menos energia eu gasto para entregar ali a mesma potência, eu tenho uma eficiência maior ou um custo metabólico menor, tá? E esse estudo concluiu que, independente do comprimento da pedivela, o custo metabólico, estatisticamente, ele foi igual. Então não houve uma diferença significativa no custo metabólico com os diferentes comprimentos de pedivela. Foram feitos também estudos com o ponto de vista da biomecânica. Em um deles, eles pegaram esse mesmo estudo, eles avaliaram os ângulos articulares durante o movimento. Então, o ângulo do joelho, do quadril e também do tornozelo. Quando eles utilizaram pedivelas mais longas, a amplitude do movimento, tanto do quadril quanto do joelho, foi maior. Em outras palavras, a gente pode imaginar o seguinte: que quando a pedivela é mais longa, o que aconteceu é que quando o pedal estava na posição superior, o ângulo ali de flexão do joelho, ele ficou mais fechado. E nessa situação, as forças envolvidas ali na região do joelho patelo-femoral são mais críticas do ponto de vista de lesão. Então, os pesquisadores sugerem, que pode existir um risco maior de lesão quando a pedivela é mais longa, mas que mais estudos precisam ser feitos para comprovar ou para refutar essa hipótese. Outra análise biomecânica que foi feita nesse mesmo estudo foi uma análise cinética, ou seja, analisou torque, força, impulso. Então é o seguinte: quando a gente pedala, quando a gente empurra o pedal para baixo, a gente está gerando ali um torque positivo, um impulso positivo. Mas tem o pedal, enquanto você está empurrando um pedal para baixo, outro pedal está subindo. E esse pedal que sobe, ele tem um torque negativo, um impulso negativo. Existe um indicador que se chama PIP,
que é a proporção do impulso positivo. E quanto maior é a proporção desse impulso positivo, nesse fenômeno da pedalada, entende-se que mais eficiente é o sistema como um todo. O fato é que a forma de calcular o PIP é o seguinte: você pega então a parte superior desse gráfico que você está vendo, que é o impulso positivo, e divide pelo impulso total, que é o impulso positivo, que é a parte superior do gráfico, mais o módulo, né, da parte inferior do gráfico. Então você pega o impulso positivo sobre o impulso total. E quanto maior essa proporção do impulso positivo, melhor. O fato é que nesse estudo, quando a pedivela era mais longa, houve um efeito negativo. O torque maior ficou mais alto, o torque máximo ficou maior, o torque mínimo ficou menor, portanto o PIP ficou menor. Então desfavoreceu aí a eficiência do sistema como um todo. Na prática, não se sabe exatamente o que isso pode significar, mas os autores também sugerem que precisam ser feitos mais estudos para verificar se existe algum fenômeno negativo, né, do ponto de vista de padrão de movimento ou de fadiga. Agora a minha opinião pessoal sobre esse assunto. Eu acho que na maioria das vezes não é necessário você se preocupar com o comprimento da tua pedivela. Mas se você está encucado, tem dúvida, faz o seguinte: mede o teu cavalo, multiplica por 0,2 e o resultado dessa conta deve ser aproximadamente o comprimento da tua pedivela. Se o resultado der um valor e você olhar para a tua pedivela e ela for 5 milímetros maior ou menor, você já sabe, com base no estudo científico que eu acabei de mostrar, que não vai ter nenhuma influência do ponto de vista fisiológico. Mas se mesmo assim você quiser trocar, troque a pedivela usando essa regra. A segunda dica é o seguinte: eu acho que existem algumas situações muito específicas onde pode fazer sentido você usar uma pedivela menor. Um exemplo disso é pessoas que têm uma baixa mobilidade de quadril, de joelho, e que têm uma certa dificuldade até de se manter numa posição bem aerodinâmica numa bike de contrarrelógio. Se ele tem uma pedivela um pouco mais curta, a posição superior do joelho fica um pouco mais baixa, um pouco mais afastada do tronco. Fica mais fácil, mais confortável para ele pedalar. Então esse é um exemplo aí que faz sentido se trocar comprimento da pedivela. Se você é um atleta de alta performance, já fez sua lição de casa, treina de forma consistente, com qualidade, cuida bem do peso, se alimenta bem, descansa, tem uma bike boa, uma bike leve, uma bike aerodinâmica, e mesmo assim está buscando aí ganhos marginais, talvez faça sentido você fazer um teste, mas lembre-se, vai ser muito difícil você mensurar o resultado desses testes. Então, pense bem antes de investir dinheiro ou tempo na troca da pedivela, porque você vai estar colocando energia em algo que vai ser difícil de mensurar o resultado. E os resultados que a gente já viu, por exemplo, no estudo científico que eu compartilhei hoje, demonstram que do ponto de vista fisiológico você não vai ter melhorias, e do ponto de biomecânica existem sim algumas diferenças, usando pedivela menor ou maior, mas são diferenças que ainda existe pouca evidência de que essas mudanças possam te trazer realmente um benefício. Espero que tenham gostado. Grande abraço.